maravilhas do mundo antigo. Éfeso era a quarta maior cidade do mundo da época. Éfeso era uma cidade central ali, onde hoje é a Turquia. Escrevendo esta carta para Éfeso, certamente essa carta foi lida, ela circulou em outras igrejas. Quem sabe até nas igrejas que vão fazer parte aí das cartas escritas pelo Senhor Jesus no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Paulo escreve esta carta com essa ideia em mente. Os primeiros 3 capítulos, ele fala sobre a razão de ser da igreja. Como que nós precisamos bendizer a Deus, porque em Cristo nós somos um povo só, um povo eleito, adotado, predestinado, um povo que tem o penhor, a garantia do Espírito Santo, um povo assegurado, com cidadania celestial, não é? No capítulo 2, Paulo vai trabalhar essa ideia de que nós antes éramos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, tínhamos Satanás como nosso general, como nosso comandante, vivíamos debaixo do curso, seguindo o curso deste mundo, debaixo da potestade do ar, do espírito, dos filhos da desobediência. Éramos inclinados na nossa carne e nos nossos pensamentos pelas coisas contrárias à vontade de Deus. Paulo chega a dizer de que, por natureza, nossa essência era ser filho da ira. Se fôssemos deixados para lá, nós seríamos condenados à perdição eterna. Mas Deus, pelo seu muito amor, e Paulo vai estar usando 2 vezes esse mais. No versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Gentios, judeus, feitura de Deus, poema de Deus, obra de arte de Deus, versículo 10, e morada de Deus, no versículo 22. Paulo termina essa primeira parte da carta, no capítulo 3, desabafando, abrindo seu coração pastoral, lembrando que ele estava preso por conta dessa mensagem. Ele chega a dizer no capítulo 3, versículo 1, eu, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, os não-judeus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu estou pagando um preço grande, um alto preço por pregar esse evangelho. O evangelho inclusivo, um evangelho que abre portas, um evangelho que constrói pontes e não muros, porque o muro da separação, e Paulo usou isso no capítulo anterior, já foi derrubado, já foi abolida. As questões relacionadas a ordenanças humanas, porque o que divide a igreja de Jesus são invencionices humanas. São fronteiras, amados e amadas, artificiais, humanas, legalistas, moralistas, ideológicas. Mas Paulo diz que a igreja, amados, ela tem uma multiforme, ela expressa a sabedoria do próprio Deus. O propósito de Cristo na igreja é que, de fato, alcancemos o conhecimento das 4 dimensões do amor de Cristo. E essas 4 dimensões estão na oração que o apóstolo Paulo faz
no versículo 18, ainda do capítulo 3, é largura, comprimento, altura e profundidade. Os 3 últimos capítulos, então, 4, 5 e 6, Paulo está falando sobre as exigências dessa nova vida em Cristo. O que uma igreja que de fato preserva a unidade da fé no vínculo da paz precisa viver? O que é requerido de nós? O que é exigido de nós? Por isso que Paulo começa falando, olha, eu sou prisioneiro no Senhor. E eu quero que vocês vivam agora de acordo com essa vocação. Paulo, que já havia falado de vocação no capítulo 1, versículo 18, peço que ele ilumine os olhos e o coração de vocês, para que saibam qual a esperança da vocação de vocês. Há algo da nossa vocação, do nosso chamado para sermos igreja, igreja formada por salvos, salvos de todos os lugares, de todos os tempos, igreja do Senhor, vinculada na paz. Amados, a igreja precisa estar acostumada a viver em paz. Em Atos dos Apóstolos há uma passagem que diz, assim toda a igreja vivia em paz. Tem de haver paz, amados. Tem de haver concórdia. Tem que haver unidade. Não unidade a qualquer preço, mas a unidade no vínculo da paz, preservada pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma unidade política, não é uma unidade ideológica, não é uma unidade social, não é uma igreja para pobres, igreja para ricos, igreja para negros, igreja para brancos. É a igreja do Senhor, multiétnica. Uma igreja invisível, uma igreja que não se apega a pré-conceitos. Uma igreja que convive com as diferenças. Uma igreja que é maior do que a igreja local, que é uma expressão terrena. Esta igreja aqui reunida é uma expressão militante, local, terrena. Claro, tem a sua importância, nós fazemos parte dela, mas é entender, amados e amadas, que existe algo além, muito mais além. Algo que supera, amados, em muito, tudo aquilo que a gente pensa ou imagina. É acerca, então, dessas exigências da nossa vocação que nós falamos na última mensagem, os versos 1 a 3. E hoje nós vamos terminar falando dos benefícios dessa nossa vocação. Vamos ao texto. Vamos ler o texto todo para que você acompanhe aí comigo. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essas são as exigências. Agora os benefícios. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amados, a despeito de tudo, a igreja é uma só. A gente costuma usar essa expressão quando estamos junto com irmãos de outras denominações.
Mas isso precisa ser mais do que uma frase de efeito, ou quem sabe uma frase para tentar não criar nenhum tipo de mal-estar. A igreja é uma só. Mark Dever, num dos seus livros, vai trabalhar esse conceito da seguinte forma: a igreja é uma só, embora dividida. Essa unidade não é visível no nível organizacional. Por isso que existem batistas, presbiterianos, metodistas, assembleanos, independentes. Essa unidade é uma unidade espiritual. Consiste na comunhão de todos os crentes verdadeiros que compartilham do Espírito Santo. Essa unidade se torna visível quando os crentes compartilham o mesmo batismo, embora de formas diferentes, participam da mesma ceia, embora com alguns entendimentos diferentes, e anelam compartilhar a mesma cidade celestial, mesmo que alguns sejam pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas e não é nada. A igreja experimenta essa unidade na terra somente quando seus membros estão unidos na verdade de Deus, conforme ela é revelada na Escritura. Dando lugar, queridão e queridona, ao mistério da unidade do corpo. Porque, embora unidade não seja uniformidade, e temos de ser unidos na diversidade, fato é, amados, que eu não sei quanto a você, mas nós sentimos no coração, no nosso espírito, quando estamos diante de um irmão, de uma irmã em Cristo Jesus. Não é pela roupa, não é pelo cabelo, não é pelo linguajar, mas há uma essência, há uma relação, amados. Paulo vai dizer em Romanos 12:5, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É formidável isso, amados. Nós somos muitos, amados. É divertidíssimo o texto de Romanos, o texto de Coríntios também 12, quando fala do corpo de Cristo e vai falar de que uns são orelha, outros são olhos, outros são partes honrosas, visíveis, outras partes assim não tão merecidas de honra, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Experimente quebrar, amados, não faça isso, o dedinho mínimo do pé. Para que esse dedo? Você vai sentir a necessidade desse dedinho quando ele for quebrado. Eu já quebrei o dedinho mínimo do pé. É algo realmente absurdo. Nós somos parte desse corpo, amados. Efésios capítulo 2:16, Paulo vai dizer que Cristo, amados, através ou por meio da cruz, destruiu toda a inimizade. Por meio da cruz. Aos Colossenses 3:15, Paulo vai dizer que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. A igreja aos Coríntios era uma igreja dividida em grupos. Paulo, Apolo, Pedro, Cristo. Paulo escreve a primeira carta para tratar desse assunto. E Paulo chama de carnalidade essa divisão na igreja. Não pode haver preferência, amados. Preferências de homens, personalismos, personalidades carismáticas, amados. Porque as pessoas passam, a igreja fica. Os pregadores passam, podemos ter os nossos preferidos? Sim, mas no dia em que você não ouvir a palavra de Deus, dita pelo mais simples dos irmãos, você está fora da visão de corpo. A pessoa fala de Deus, amados, você precisa entender de Deus e ouvir de Deus. Nós vivemos, amados, repare, sob os pilares
E aí versículo 4 e 5 e 6, os 7 pilares da unidade cristã. Está preparado? Os 7 pilares da unidade cristã. Diz o texto: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Dá para a gente trabalhar isso daqui? Eugene Peterson reúne tudo isso na sua paráfrase dizendo assim: vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e governa sobre todos, age por meio de todos, está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Unidade do Espírito. Temos de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somos um só corpo, amados. Um só corpo. Isso não é organizacional, mas é espiritual. Somos um só corpo. Podemos congregar em lugares distintos, mas fazemos parte do mesmo corpo. O irmão André fez aniversário essa semana de portas abertas. Se a minha memória está boa, ele completou 96 anos. Eu assisti pela internet uma mensagem dele quando ele esteve no Brasil, anos atrás. E ele disse: olha, a dor de um crente, de um cristão perseguido, precisa doer em nós. Não existe igreja sofredora, igreja livre. Um tapa na cara que um cristão recebe lá na Eritreia precisa doer em nós. Porque nós somos um só corpo. Um só corpo. Somos um só Espírito, amados. O Espírito Santo foi soprado em nós. Ele é o fôlego da vida. É o fôlego vivificador do corpo de Cristo, de tal modo que não pode existir igreja sem o Espírito Santo. Assim como no Éden, amados, Deus soprou nas narinas do homem, tornando alma vivente, assim como em João, lá no capítulo 19, ou capítulo 20, Jesus sopra nos seus discípulos, dizendo: recebam o Espírito. Em Atos capítulo 2, o Espírito veio em forma de um vento forte e impetuoso, marcando a história da igreja. Esse movimento da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, não é uma série de eventos, amados, segmentados. Para de ler a Bíblia como histórias recortadas. A Bíblia é um grande movimento, é uma grande narrativa. Falei com o pastor essa semana, podemos até dividir o livro de Atos em Atos de Pedro, de 1 a 12, e Atos de Paulo, de 13 até 28. Mas não podemos de maneira alguma, nem ao menos cogitar a ideia de que havia uma igreja de Pedro e uma igreja de Paulo. Isso é heresia. Era a mesma igreja. Um só corpo. Um só Espírito. Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. E qual é a nossa esperança, amados? O que nós aguardamos? Efésios 1, 18 e 19.
Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que é a nossa esperança, a não ser a esperança da vida eterna? Eu comecei o culto dizendo isso, amados. Não importa como está o mundo hoje, tudo vai terminar bem. Nós temos uma só esperança. No pensamento bíblico, amados, não vou delongar, a esperança bíblica não é algo que você espera receber lá na frente. A esperança bíblica é aquela que você já desfruta desde agora. Nós somos escravos da esperança. Nós somos, para usar uma linguagem profética, se não me engano, de Zacarias, prisioneiros da esperança. Essa é a realidade. Acho que a pilha foi embora, né? Não importa a situação, vou trocar aqui. Não importa a situação que nós estamos vivendo, essa é a esperança que alimenta o nosso coração. Estamos debaixo, amados, de um só Senhor. Essa é a declaração que os cristãos, os primeiros cristãos usavam. Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você não goste de saber disso, mas esse termo é usado como amo ou senhor, em contraste a servo ou escravo. Ele é o nosso Senhor. Nós somos seus escravos. Nós somos seus súditos. Estamos a seu serviço. Assim como os escravos hebreus, que Êxodo vai mencionar, nós tivemos as nossas orelhas marcadas. Ou como no Brasil, colônia escravagista, nós temos a marca, o selo, a insígnia, a logo do nosso Senhor na nossa pele. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Há uma só fé, amados. Qual a nossa fé? Podemos ser diferentes, amados, mas marchamos em vista ao mesmo alvo. Podemos ser diferentes em métodos, em organizações e até mesmo em algumas doutrinas, mas estamos lutando para uma única meta: queremos ver o mundo redimido em Cristo. Essa é a nossa fé, amados. Por conta disso que insistimos. Essa fé que foi dada, Judas vai dizer, uma vez foi dada aos santos, a todos nós. A oração de Jesus, amados, em João 17, 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, a fé, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Aleluia. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, uma fé, um só batismo, amados, imersão, aspersão, afusão. Mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, amados.
Essa é a realidade, amados. O batismo nas águas é apenas um símbolo daquilo que já aconteceu na nossa história. E quem é batizado sem ser convertido, apenas tomou um banho ruim ainda. Nós precisamos estar certos, amados e amadas, de que aquilo que aconteceu há alguns anos atrás, na experiência de alguns de vocês, representou aquilo que já havia acontecido no interior de vocês. O batismo não salva, o batismo é para os salvos. O batismo é um testemunho para todos de uma realidade que já lhe aconteceu. Por isso, amados, que o batismo chamado, vou até tirar aqui para ficar mais à vontade. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é a conversão em Cristo Jesus, é o novo nascimento. É quando você é imergido no Espírito. De tal modo que você se torna, amados, do Espírito. Você se torna um homem e uma mulher espiritual. No melhor sentido da palavra, encha de aspas aí, contaminado pelo Espírito. Contagiado pelo Espírito. Dominado pelo Espírito. Banhado pelo Espírito. Lavado pelo Espírito. Paulo a Tito vai falar do lavar regenerador da palavra. Jesus vai dizer em João 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É essa a realidade espiritual, amados. Uma igreja única, num batismo espiritual. Bebemos do Espírito. Amados, a questão, amados, não é quanto você tem do Espírito, mas é quanto o Espírito lhe tem. Deixa eu falar, fulano de tal tem muito Espírito, pouco não. A questão não é quantidade, eu tenho muito, não, é quanto o Espírito Santo lhe tem. Quais as áreas da sua vida em que o Espírito Santo lhe domina? Um só batismo. E terminando esses pilares da unidade cristã, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos, amados. Deus não é um grande rei apenas, não é um grande juiz apenas, Ele também e sobretudo é um grande Pai. Não é à toa que quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, ensinou-lhes a chamá-lo de Pai. Por isso que o islamismo, que tem 99 títulos para Deus, nenhum desses títulos é Pai. Por isso que uma recém-convertida ao islamismo escreveu um livro que eu acredito que mensageiras do rei precisam ler. Atrevi-me a lhe chamar de Pai. De Pai. Ah, amados, está preparado para receber mais uma dose da palavra de Deus? 1 Coríntios 8:6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai. Eu me lembro, só abrindo um parênteses rápido aqui, foi o primeiro texto que eu preguei num culto de embaixadores do rei, na igreja. Eu deveria ter meus 12, 13 anos. 1 Coríntios 8:6. Para nós, porém, há um só Deus. Preguei em 5 minutos. Com a leitura do texto incluído. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos.
Glória a Deus. E aí o grande final é aquilo que Paulo falou em Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Amém. Ele age, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Os 7 pilares da unidade cristã: um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, pulei algum. Corpo, espírito, esperança, Senhor, fé, batismo e Deus. Um só Deus. A letra A da aplicação, João Renato, eu falei na última quinta. Apenas a letra B. Não adianta crer de modo correto se não viver de modo correto. O que você fala, ou melhor, o que você faz, fala mais algo alto do que o que você diz. Corrigindo aí. O que você fala... Ah, não, mas isso eu falei na outra, né? Eu acabei lendo a A, voltando aí, não é? O que você faz, fala mais alto do que você diz. A B, agora sim, me acertei aqui. Nossa unidade na igreja não é denominacional ou ideológica. Eu não estou querendo dizer aqui que nós vamos unir todas as denominações. O ecumenismo é um perigo. Até mesmo porque quando a gente fala de ecumenismo, nós não estamos falando de unidade entre denominações evangélicas. Nós estamos falando de unidade com católico, testemunho de Jeová, adventista, e até mesmo o ecumenismo transcende para outras religiões. É o chamado diálogo interreligioso, que é bonito, o termo, mas nasceu no inferno. Diálogo interreligioso. Não é isso que o Paulo está defendendo, não. Eu creio que temos um lastro na história de divisões provocadas por vaidades pessoais. Vamos nos unir no que é essencial. Amados, tem muita gente vaidosa que separa, que se divide por questões de vaidade. Paulo disse em 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A palavra de Deus é o vínculo da verdade. Por isso que a nossa unidade, a nossa comunhão cristã é de acordo com a Bíblia. Mesmo que hajam interpretações diferentes a respeito de questões secundárias. É aquela frase, amados, que eu vou arriscar de citar de cor. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. E em todas elas, o amor. O amor. Naquilo que é essencial, Cristo, Deus, Espírito Santo, salvação, única e exclusivamente pela graça, por meio da fé, dá para caminhar junto? Dá para caminhar junto? Dá. Naquilo que é secundário, forma de batismo, se há presbitério ou não, se há presbíteros na igreja ou apenas um pastor presidente, se a placa da igreja é azul ou vermelha, enfim, liberdade. Cada um se identifica com uma denominação, cada um gosta de um inário, por exemplo, cada um gosta de um estilo de culto, cada um gosta de um estilo de pregação, liberdade. Agora, em tudo tem de haver amor. Porque o amor é o vínculo
da perfeição. Paulo vai dizer, é o amor. Lutero, que era briguento, mas era homem de Deus, disse certa feita, a unidade ou comunhão cristã deve ser fruto da palavra e da doutrina. Onde houver acordo e unidade na palavra e na doutrina, o resto virá automaticamente. Se não houver concórdia na palavra ou na doutrina, nenhuma unidade será duradoura. E aí a braveza do Lutero vem aqui, né? Por isso não me venha com essa história de amor ou amizade, quando se pretende passar por cima da palavra e da fé. Pois está escrito que a palavra e não o amor nos traz a vida eterna, a graça de Deus e todos os tesouros do céu. Eu quero terminar, amados, e prometo terminar no meu tempo proposto, considerando mais uma carta dessa obra do C.S. Lewis, chamada Carta de um Diabo a seu Aprendiz. Esse livro tomou forma em 1942, e C.S. Lewis se utiliza do seu estilo, da sua capacidade literária, para imaginar uma série de cartas, ao todo foram 31, de um demônio experiente, o Fitafuso, que há várias traduções do seu nome, maldanado, ao seu aprendiz, que pode ser chamado de verme Billy, verme lindo. A ideia é aconselhar esse diabo ou esse demônio aprendiz de como que ele deveria lidar com o homem, que em algumas versões é chamado de João, né? Um recém-convertido. Eu quero que você preste muita atenção na carta de número 16, e nesse trecho, em que C.S. Lewis coloca o seguinte nos lábios desse diabo experiente, falando ao seu sobrinho. Preste atenção, hein? Você mencionou casualmente em sua última carta que o paciente é o João, é o crente recém-convertido, continua a frequentar uma igreja, e uma apenas, desde que se converteu, e que ele não está totalmente satisfeito com ela. Eu posso perguntar o que você tem em mente, falando aí para esse demônio aprendiz? Porque até o momento não tem nenhum relato seu sobre as causas da fidelidade dele a essa igreja. Porque embora ele tenha ainda não esteja inteiramente satisfeito, ele ainda está nela. Acompanhe o pensamento, porque tem muito a ver com o que a gente vive hoje, hein? E aí a carta prossegue. Não percebe que a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, ela é algo bastante ruim? Certamente você sabe que se pode curar o homem do seu hábito de ir à igreja. E aí ele dá a seguinte sugestão, preste muita atenção, porque muitos dos nossos dias, sem saber, estão seguindo essa sugestão do diabo. A melhor coisa a fazer é fazê-lo percorrer por toda a vizinhança em busca da igreja que combina com ele. Até que ele se torne um degustador. Aí usa uma expressão em francês, acredito que seja um connoisseur, um conhecedor de igreja. É como se fosse um experimentador, né? Um sommelier, aquele que experimenta. Não, tal vinho é bom, tal não é, tal alimento é bom. Esses programas de Masterchef aí, não é? Da televisão.
um degustador de igreja. Não, essa igreja é boa, mas o louvor pode melhorar. Essa tem boa palavra, mas ninguém veio falar comigo. Ah, não, essa daqui é longe. Essa é fria. Essa é quente demais. Não é? Essa tem muito jovem. Essa só tem velho. Um degustador. As razões para isso são óbvias. O mal danado falando. Em primeiro lugar, a estrutura da igreja deve ser sempre atacada. Porque já que promove a união no espaço físico, sem com isso ser capaz de promover uma união de preferências, ela congrega em si pessoas de classes, disposições diferentes, num tipo de união que o inimigo, quando fala inimigo na carta, é Deus. O inimigo deseja, porque Deus quer que a igreja seja um espaço onde classes, interesses distintos, diferentes, congreguem. Mas Satanás não quer. Satanás quer unidade a qualquer preço. Para Satanás, a unidade é uniformidade. Para Satanás, você deve procurar uma igreja de acordo com o seu gosto. Isso é que o diabo quer. Uma igreja que faça bem a você é tudo que o diabo quer. Parafraseando a antiga propaganda do Unibanco, que até acabou, né? O Unibanco, né? Unibanco nem parece banco. Tem gente que está procurando uma igreja que não parece igreja. É um clube. É um encontro de amigos. É um lugar onde eu vou me dar bem. O princípio da congregação, por outro lado, faz de cada igreja um tipo de clube. E, caso dê certo, num clube fechado ou facção. E em segundo lugar, o mal danado vai dizer, o fitafuso, buscar uma igreja que combine com o cristão, com o João, com o novo convertido, se segura na cadeira. Faz do homem um crítico, quando na verdade o inimigo, que é Deus, quer que ele seja apenas um aprendiz. Uau! O que Satanás quer? Que você seja um crítico. Mas Deus quer que você seja um aprendiz. A igreja não existe para agradar você. A igreja não existe para se adequar a você. Você que precisa se adequar à igreja. Nós não estamos aqui, amados, para fazer pesquisa do tipo, o que você quer ver numa igreja? Como você quer que a gente seja? O Helder Cardim, eu ouvi ele semana passada, 2 mensagens. Ele disse o seguinte, se antes da pandemia haviam crentes que estavam procurando motivos para sair da igreja, hoje os mesmos estão cheios de motivos para não voltar mais. É assim. Por quê? Porque se tornaram críticos demais. Críticos demais. Nada está bom. Nada. Tudo que a igreja faz. Um dia o meu amigo Marcos Monteiro, lá de Fortaleza, ouvi muitos anos atrás, ele falando que quando ele chegou na igreja lá em Fortaleza, isso não é coisa só do Nordeste, tem no Sudeste também. Diz que um irmão, ele cheio de planos e tudo, o irmão chegou, subiu, pediu a palavra, disse assim, pastor, eu sou nessa igreja há 30 anos, e essas ideias que o senhor apresentou, outros já tentaram. Mas eu quero, né, ele dizia, deixar claro para o senhor, que eu fui contra em todas as ideias. Eu digo isso, amados, não é, pastor, não é magoado, meu coração está tranquilo.
Mas tem gente que torce para projetos da igreja dar errado. Eu não vou dizer que ora para dar errado, porque só se ele ora para o diabo. Então eu não acredito que ele ora. Mas ele torce para dar errado. Mas a igreja, amados, é de Deus. Hein, João Renato? Qual a última frase aí? Nós somos chamados para preservar a unidade da igreja no Espírito, pelo vínculo da paz. A unidade da igreja não é no pastor Ezequias, é no Espírito. E não é no vínculo da paz política. As pessoas estão deixando igrejas, amados, nos Estados Unidos, por conta de opções políticas. No Brasil também. Nossa unidade no Espírito é pelo vínculo da paz. Para terminar, Romanos 12. No que depender de vós, tende paz com todos. Levante sua cabeça e diga, levante-se do seu lugar também. Erga-se diante de Deus. Se sentir o desejo de dar as mãos à pessoa que está do seu lado, faça como símbolo de que há uma unidade aqui entre nós, amados. Unidade. Unidade. Entre os diferentes. Tem gente estranha aqui nessa igreja, amados. Mas somos um. Somos um. Nada pode nos dividir. Política não nos divide. Time de futebol não nos divide. Personalidades e personalismos não nos dividem. No que depender de nós, nós vamos continuar um. O Edinho, eu, João Batista, Ney, todos nós aqui. Deus, a sua igreja está nesta noite celebrando esta unidade. A sua palavra nos calou fundo ao coração. A unidade da igreja tem sido alvo de ataques. Nós temos sofrido os abalos, mas nós não desistiremos. Nós não deixaremos de crer. É o Senhor que nos mantém de pé. Um só corpo, um só espírito, uma só fé, uma só esperança, um só batismo,